Olá, sejam bem-vindos. Todos aqueles que já passaram por aqui, né? Mais uma vez é bom tê-lo aqui. Se você está passando pela primeira vez, sinta-se à vontade, tá bom? É um prazer ter você aqui, emprestando alguns minutos a fim de ouvir aquilo que eu quero dividir com você, tá bom? Eu queria falar do amor de Deus, o amor de Deus. Falar do amor de Deus é também falar do amor, ou falar do Deus de amor, né? Porque, na verdade, o amor de Deus equivale à sua natureza, equivale à sua identidade. Quando eu falo do amor de Deus, eu estou falando do Deus de amor. Ah, sem dúvida que Deus é amor, diz João na sua primeira carta. Aliás, o amor é um sentimento que nasce justamente de Deus. Nós não teríamos amor se Deus não fosse amor. Por sermos imagem e semelhança, veio a nós esse atributo. Não de forma, digamos assim, perfeita, como o amor de Deus o é. Mas nós herdamos de Deus a capacidade de amar. E amar não é um atributo que escolhe as pessoas. O amor é parte de todo ser humano, inclusive dos piores, se assim a gente pode dizer. Evitam os piores, fogem, evitam o amor. Mas tem até um ditado que não está na Bíblia que diz que os brutos também amam, né? Pois é. O amor nasce de Deus e olha, existe porque Deus é. E por ser Deus, amor, ele coloca isso em nós. O amor motivou a Deus a nos criar. Deus nos criou por amor. Deus não nos criou por necessidade. Deus não nos criou por razões outras que não fosse o desejo de ter a nossa existência na sua dimensão. De tal forma que, inclusive, ele veio nos visitar na forma como somos. O amor de Deus compreende uma transformação do próprio Deus naquilo que nós somos. A palavra se tornou pessoa. Ela encarnou. Não só a nós, ele criou inclusive o ser humano em Gênesis, mas também ele criou um povo para si. A partir de um homem chamado Abraão, lá da região da Mesopotâmia. Pois é. O amor de Deus, ele constitui sua graça. O amor de Deus constitui a sua misericórdia. O que justifica a graça e a misericórdia de Deus está relacionado com o seu amor. E, portanto, diante disso vem o seu perdão. O perdão de Deus é uma demonstração clara da sua graça e da sua misericórdia. A nossa ofensa a Deus, o fato de nós ofendermos a Deus, a nossa ofensa não é maior do que o seu amor. Nós não conseguimos ofender a Deus em dimensão maior ou em dimensões maiores que o seu amor tem por natureza. Graça e misericórdia que provam essas coisas. O perdão de Deus alcançou o ser humano.
A cruz de Jesus é fonte desse amor. Ainda que ela não seja muito romântica, ainda que a cruz não seja meiga, é um símbolo de horror, né? De condenação de um inocente. Na prática, o amor de Deus se resume em Ele encontrar o nosso coração. Ele encontra o nosso coração. E com isso Ele prova que Ele nos ama. Na dor de Jesus, nós encontramos o seu amor. E isso é tão complicado. Na dor de Jesus, na cruz, é lá que a gente encontra o amor de Jesus. Foi preciso doer, foi preciso morrer para que o amor pudesse ser concretizado, ainda que ainda muitos não enxerguem. Olha, apesar da vida que a gente leva, apesar da vida que nós levamos, o que nos sustenta e o que nos mantém em pé, você pode até não concordar, tá tudo bem. Mas o que nos sustenta e o que nos mantém em pé é o amor de Deus. Assim é. Porque Deus não apenas criou, mas Ele deu toda uma estrutura para que a gente pudesse ficar de pé. Por vezes Ele não é correspondido nesse amor que criou e que sustenta todas as coisas. O amor de Deus, o amor de Cristo, Ele nos constrange, né? Eu acho. O amor de Deus e o amor de Cristo traz um certo constrangimento a nós em função de que a dor da cruz foi exatamente o que melhor expressou o seu sentimento por nós. Então, é preciso, se eu for parar para pensar, e eu estou pensando comigo, tá? Você pensa com você. Mas se for para parar para pensar, é preciso que eu me entregue a esse amor. Um amor constrangedor, sem limite, incondicional. Eu me entrego a esse amor correspondendo a Ele, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. Isso significa que eu passo a confiar, eu me entrego completamente. Significa que eu passo a desejar Deus, de uma forma ou de outra, ouvi-lo com o meu coração. Eu creio que em oração nós podemos fazer isso. Em oração eu posso sinalizar, eu posso expressar a Deus a minha entrega. Por exemplo, eu posso orar a Deus da seguinte forma. Eu vou fazer uma leitura de uma oração, tá bom? Eu escrevi essa oração. Quero compartilhar com você. Olha uma oração que eu acho que é uma tentativa da minha parte de corresponder a esse amor, né? Se você concordar comigo, você pode orar comigo nesse sentido também. A minha oração diz o seguinte: ó Deus eterno, Deus de toda a criação, Deus da vida, me coloco diante de Ti, desejando que o Senhor fale comigo, que o Senhor revele-se a mim. Te peço, encha meu coração de alegria de Tua presença. Eu creio no Teu amor. Eu creio na cruz de Jesus como máxima e total e suficiente demonstração de amor por mim. Assim sendo, que o Teu Espírito me abrace mais e mais. Te agradeço pelo Teu imenso amor. No nome de Jesus. Amém. E amém. O amor de Deus, então, ele cobre o nosso amor imperfeito. No fundo, nós encontramos Deus quando nos entregamos.
Mas quando nós resistimos, por vezes, a gente não percebe que Deus está. Mas Ele vem ao nosso encontro. Diante da sua graça e diante da sua misericórdia, Ele vem ao nosso encontro e Ele se revela. E nós passamos a conhecer. Na verdade, nossos olhos estavam, ou talvez por muitos ainda, estejam fechados. Estavam fechados? Se estavam e não estão mais, glória a Deus pela tua vida, né? Se ainda estão, peço a Deus que Deus abra os seus olhos. Olhos que são os olhos da fé. Quando nós abrimos os nossos olhos, olhos da fé, porque a gente não enxerga Deus, a gente não enxerga a Cristo. Nós, pela fé, nós percebemos que Deus está. Sabe por quê? Porque quando se trata de fé, enxergar é pouco. Porque o enxergar é um limitador. Quando você enxerga, você fala, agora eu já sei. Né? Quando você está curioso de descobrir alguma coisa e te revelam, te mostram, te mandam uma cópia, um print, te colocam na mão e você fala, opa, agora eu sei o que é isso. Pronto, agora eu vou dormir sossegado, tranquilo, porque eu já entendi o que eu precisava saber, isso me é o bastante, pronto, e acabou. A fé, ela alimenta o meu conhecimento de Deus, que o enxergar é pouco. Então, meu amor por Jesus, pelo próprio Deus, na base da fé, é um amor que fica o tempo todo, sabe? Eu não o conheço, eu nunca vi, eu nunca apalpei, eu nunca estive com Ele, mas eu amo a Deus, eu amo a Cristo, na ansiedade de um dia encontrá-lo. É um amor que alimenta e não se esgota. Não é um amor que você, quando passa a conhecer, você enjoa, mas é um amor que alimenta teu coração, tua esperança e desenvolve em você perseverança. Sentir o amor de Deus é muito mais do que enxergar qualquer coisa. Saber que Deus me ama, saber que Deus te ama por aquilo que Ele faz ou é para você. Não, Ele não me ama, você não sabe o que eu estou passando. Ué, você está me ouvindo? Você está com o telefone na mão. Você está vivo. E como dizem por aí, você mata um leão por dia. Mas você mata. O amor de Deus te sustenta, te mantém. Ou você acha que quem te mantém são as suas próprias forças ou aqueles que você acredita que depende? Na alegria, na consolação, opostos, nós não estamos sós. O amor de Deus está acima das palavras. Ele está acima de toda e qualquer definição. Deus simplesmente aparece, se é que eu posso assim dizer simplesmente. Deus aparece sempre. Deus aparece em qualquer situação. Deus aparece. Deus aparece na alegria, na bênção recebida que nós recebemos. Deus aparece na noite escura da alma, do choro, da tristeza e da angústia. Deus aparece. Onde Deus não está, o seu amor alcança tudo. O seu amor me alcança você. Você está abraçado pelo amor de Deus e talvez você não saiba. Se você sabe, que Deus nos abençoe. Se você não sabe, vá até Ele e pergunte sobre esse amor, que Ele vai te falar.
Ah, vai. Um abraço. Até a próxima. E é isso aí.